Conversa Política. Aqui os políticos falam mais alto. Um espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira. Boa tarde, histórico dirigente comunista. Rui Nepomuceno é um advogado com uma longa carreira e com um percurso dedicado à investigação da história da Madeira. Ativista político e personalidade de referência à esquerda, é um observador da realidade política atual em que as relações entre a Madeira e Lisboa voltam a estar na ordem do dia, assim como o debate em torno da autonomia. Também já se fala em eleições por causa do ciclo eleitoral do próximo ano, com europeias e legislativas nacionais e regionais. Boa tarde, Dr. Rui Nepomuceno, bem-vindo à Antena 1. Os políticos têm dificuldade em fazer passar a mensagem hoje em dia? Hoje em dia, quer-me parecer que há um bocadinho mais de facilidade, porque os meios de comunicação são um bocadinho mais abertos, respira-se uma democracia menos musculada agora do que foi no tempo do Dr. Alberto João Jardim, mas, no fundamental, acho que os problemas são mais ou menos os mesmos. Quer dizer, toda a comunicação social, sem culpa deles, é muito virada para factores como o futebol, que passa-se alienar-nos. Penso que devia haver mais horas dedicadas a factores culturais e também à formação política e à discussão política, embora esteja melhor. Há quem diga que isso é o que as pessoas querem, as ideias simples, não se preocupar muito com os problemas, que é isso que as pessoas procuram na rádio, na televisão, nas redes sociais, nos jornais. É certo que, mas não temos dúvida que isso é muito alienante. Hoje em dia que há tantos problemas, quer na Madeira, quer no continente, quer nas relações Madeira-continente, há problemas, enfim, que devem ser meditados. Enfim, as pessoas são alienadas pela discussão do futebol, quem vai ganhar, quem vai não. É preciso haver horas para isso. Não estou a dizer que se corte completamente, mas estou a dizer que pelo menos metade do tempo que se dá ao futebol e ao desporto, se fosse dado à cultura e à formação política, era importante. Era importante porque, por exemplo, nós temos uma autonomia. Temos uma autonomia aqui na Madeira, mas a autonomia tem dois vetores que eu acho muito importantes. A parte financeira, sem dúvida, que sem uma parte financeira, sem a autonomia esvai-se, mas também há que formar as pessoas. E isso acho que ainda existe algum atraso. Vê na classe política de hoje uma excessiva dependência daquela reação em tempo real que as redes sociais proporcionam? Dá a sensação que os políticos às vezes têm medo do Facebook? Eu não tenho dúvida que muitos políticos têm medo do Facebook. Realmente são, mas isso faz parte de um sistema em que, de facto, enfim, o Facebook hoje em dia, por exemplo, substitui muito, a comunicação e não podemos desprezar o Facebook. E os políticos sabem isso. E como sabem isso, têm uma certa cautela. Eu sinto isso. Mas quando olha para o debate político, Dr. Rui Nepomuceno, sente que as questões que se debatem na Madeira ou na República são as questões realmente importantes ou há muito fé-de-ver que ocupa largos espaços mediáticos nos nossos dias? Penso que há sobretudo um fé-de-ver muito grande. Os reais problemas, os grandes problemas, enfim, que não são discutidos da forma profunda que deviam ser. Eu penso que em democracia, tenho esta ideia, a democracia e a autonomia são grandes conquistas, enfim, do 25 de Abril e do nosso povo, mas exige uma formação, porque sem formação as mudanças são epidérmicas e muitas vezes sinto isso. Mas esse é um problema que tem a ver com a qualidade da classe política ou tem também a ver com a predisposição das pessoas para receber a mensagem? É evidente que as pessoas, eu costumo dizer que há classe política e também aos jornalistas. Eles têm feito um bom trabalho, quanto a mim, que cabe procurar elucidar, porque essas necessidades, enfim, de saber, de conhecer o nosso país, não são espontâneas, mas se forem cultivadas, e é necessário cultivá-las. Eu quero-me parecer que, enfim, que o que interessa é, sobretudo,
anestesiar muitas vezes as pessoas, porque anestesiando pode-se governar mais à vontade. Anestesiando, eu acho que não temos a democracia participativa que devíamos ter. Eu defendo muito uma democracia política, mas participativa, que o todo participe na vida cultural, na vida social. E temos uma democracia representativa, temos as eleições, temos aí um certo... Mas depois a participação acho que não é tão importante quanto devia ser para podermos falar numa democracia avançada, numa democracia do século XXI. Já, olhando para a sua longevidade, o senhor tem 84 anos. Eu costumo dizer que tenho 68 mais IVA. Mais IVA, portanto já que dá uns 84, se as contas não me falham. Nessa longevidade, e sendo já o seu pai um velho republicano do tempo da Primeira República, e portanto o senhor sempre esteve ligado à política de uma maneira mais direta ou mais indireta, o que é que mudou na classe política para que, aparentemente, haja essa vontade de anestesiar? Ou isto sempre foi assim e nós simplesmente agora temos mais acesso e mais conhecimento de como é que as coisas funcionam? Eu acho que mudou pouco. Mudou alguma coisa. Não podemos dizer que não mudou nada. As coisas vão avançando, mas vão avançando a um ritmo que podia ser maior. Eu penso que, por exemplo, no meu tempo, logo a seguir, eu fui do tempo do antes do 25 de Abril, e era muito difícil participar, e só um pequeno núcleo é que participava, enfim, na vida política, e com muito perigo. Havia coisas que depois desapareceram. Por exemplo, ainda hoje em dia, que lá passei os olhos pela nova Seara Nova. A Seara Nova, nesse tempo, havia a Seara Nova e sobretudo o Vértice. Depois do 25 de Abril, elas foram ao ar. Quem é que apanhou? A Seara Nova é a intervenção democrática, muito ligada ao Partido Comunista. E o Vértice também é o Partido Comunista, com um grupo que ainda funciona. Esses polos de reflexão deixaram de existir, ou seja, hoje não se reflete. Era isso que eu queria dizer. Era menor as pessoas que participavam, mas participavam-se com mais intensidade. Depois fosse alienando. E hoje em dia dei este exemplo, porque realmente até essas revistas que eram importantíssimas nesse tempo, a gente ia sempre à procura de qualquer coisa na Seara Nova, o que se podia dizer, mas participava-se. Esses dois grandes veículos de informação praticamente desapareceram. Mudaram de mão. Quando olha para a realidade de hoje, nós estamos a celebrar 50 anos do Maio de 68 e é oportuno fazer-lhe esta pergunta. Sente que estamos numa fase na Europa em geral, em Portugal em particular, em que precisamos de uma nova revolução social? Ou não é preciso ir tão longe? Eu penso que na Europa vivemos uma fase de transição que eu tenho algum receio dela. Pela coesão europeia? Tem receio pela coesão europeia? Sim. E mesmo para as orientações predominantes. A extrema-direita está a avançar. É na França, é na Itália, é na Polónia. Está a avançar bastante. E porquê que acha que isso acontece? Isso, eu às vezes penso nisso. Eu penso precisamente por causa disso. Por causa também de uma certa alienação. E também, enfim, dos problemas que têm surgido e que realmente são as extremas que procuram, enfim, e aproveitar-se deles. Sobretudo a extrema-direita, neste caso. Sim. Mas não é curioso, ou não acha curioso que, somando os votos da extrema-direita em todos os países da Europa, haja tanta gente que acredita num ideal que é populista, que é extremista? Deve haver alguma coisa nesse discurso que agrada às pessoas? Eu penso que, por exemplo, ainda hoje, por exemplo, vamos, por exemplo, nos Estados Unidos. Se ver este regime do Trump, todos os ministros dele são homens ligados a interesses enormes do alto capital, interesses, e portanto que cria muitos excluídos. Vejamos agora, na Europa, nos Estados Unidos, há 48 milhões de pessoas com dificuldades, com fome e tal.
Depois há os problemas destas imigrações, que causam problemas reais e que a extrema-direita aproveita para se servir deles, para avançar. Mas, correndo o risco de parecer ingênuo com a minha pergunta, então para que é que serve a política? Não é para ajudar as pessoas ou é só para ganhar eleições? Devia ser para ajudar as pessoas. Portanto, essa ideia de alguns políticos, não gosto de generalizar, mas essa ideia de estar na política para servir é uma ideia que, enfim, não passa de uma palavra a alguns que assim fazem. Mas hoje em dia nós vemos, por exemplo, em Portugal, a corrupção que tem acontecido nestes últimos anos e que realmente... Mas a mim choca-me ver pessoas com milhares de milhões que andam soltos. A justiça... Ou não há, às vezes costumo dizer, ou não há justiça, ou a justiça tem medo, ou a justiça não é um quarto poder. Porque realmente, se fosse um quarto poder, enfim, havia, quanto eu sei, todos os grandes corruptos de Portugal têm sido julgados, presos, quanto eu sei, não há nenhum, ou se houver, é percepção. Portanto, tudo isso parece-me a mim, são dificuldades e são constrangimentos que permitem que forças como a extrema-direita se aproveitem disso para É só a corrupção que contribui para uma falta de crédito das pessoas na política ou existe também uma procura de uma forma qualquer de intervenção que ainda não se percebeu bem qual é? E que não passa pela partidocracia, assim entendida, portanto, pela democracia dos partidos? Eu penso que, por exemplo, eu sinto isto agora que estou mais afastado da vida, da vida ativa da política, que a população não acredita nos políticos. E o pior é que uma coisa que tinha-se salvado bastante, enfim, do ambiente que era os tribunais e o Poder Judicial, também já começa a se corromper, já começam a aparecer casos que, enfim, ora, um país que, quando uma população deixa de ter confiança na justiça, deixa de ter confiança nos seus políticos, é de facto grave. Foi isso que na história da origem... Felizmente para eles que há os factos de alienação. Felizmente para eles que o quarto, portanto, a comunicação ainda não transmite o suficiente para as pessoas perceberem, porque se isso acontecer, eu penso que haveria menos corrupção, havia mais vigilância, havia mais necessidade de... E, portanto, sinto que as pessoas, em geral, conversando entre nós, têm uma péssima impressão dos políticos e com a tentação de generalizar, são todos maus quando não são, e também a própria justiça, que ia se safando, é cada vez mais criticada. Isso são problemas reais que eu sinto. E aqui na Madeira, e no país também, mas particularmente na Madeira, é mais difícil fazer política na Madeira quando já temos uma boa infraestruturação do território, quando temos níveis de desenvolvimento já bastante aceitáveis. É mais difícil do que há 40 anos, quando estava tudo por fazer, praticamente, ou não? Bom, eu não digo que seja mais difícil. Hoje em dia, enfim, por exemplo, e a Assembleia Regional, hoje em dia, enfim, no tempo do Alberto João, havia democracia, mas um bocadinho musculada, que não era preciso, mas pronto. Ele também era uma assembleia de loucos, às vezes. Pá. Eu estive lá há pouco tempo, mas não tem isso. Mas pronto, mas há veículos, enfim, que a classe política pode tentar se exprimir e exprime-se. É que há quem diga que as pessoas, pronto, já antes contentavam-se com pouco, digamos, hoje em dia já têm as estradas, já têm as escolas, já têm os centros de saúde. Não há propriamente grandes coisas que as pessoas queiram, pelo menos do ponto de vista material. Quer dizer, necessidades permanentes e primárias, de facto, e, por exemplo, uma coisa que o regime dito jardinista, enfim, fez grandes obras sociais,
foi a água, a luz, as necessidades básicas, as necessidades primárias, foram mais ou menos satisfeitas. Mas então de que é que as pessoas precisam? O que é que pode mobilizar as pessoas hoje em dia? Eu tenho a ideia que, à medida que se satisfazem necessidades, por isso mesmo vêm novas necessidades. E essas novas necessidades, por exemplo, tínhamos já condições económicas para outro avanço cultural, para essas necessidades de cultura, de uma democracia mais aberta, tudo isso acho que a satisfação de umas necessidades surgem outras. Eu quando estudei economia, chegávamos a esta impressão que as necessidades é uma coisa, por exemplo, quem tem um carro normalzinho tem a ambição de ter um carro melhor. Até alguns já têm a ambição de ter um avião particular. Quer dizer, essas necessidades vão se satisfazendo, mas criam novas necessidades. Pá. Também aqui na Madeira satisfizeram-se necessidades lá primárias, isso é importante, mas houve necessidades de avanço cultural, de avanço mesmo material. Os salários são muito baixos. Mesmo os jornalistas deviam ser mais bem pagos. Então, o salário mínimo, ainda estamos muito atrasados. Portanto, essas necessidades existem. Agora, que não podemos dizer, como alguns dizem, que isto está pior. Não, isto não está pior. Porque, enfim... Mas estava à espera que ao fim de 40 anos de autonomia, neste caso 42, vamos fazer em julho, houvesse tanta gente a pôr em causa a utilidade atual da autonomia? Pois, olha, isso é verdade. Temos uma autonomia muito ampla, mas, por exemplo, eu tenho falado com os jovens que às vezes convidam-me para ir conversar, ir às escolas, conversar um bocadinho sobre a história da Madeira, e a autonomia faz parte da história da Madeira, foi uma luta, enfim, do nosso povo, que eles não sabem bem o que é autonomia. Não sabem que nós temos um poder legislativo enorme, que nós temos... portanto, acho que a autonomia é importante, foi fundamental. Temos um governo próprio, temos uma Assembleia Legislativa cada vez mais ampla. Hoje em dia podemos legislar em tudo o que não interfere contra a Constituição e os princípios gerais de direito, mas que, por razões sobretudo económicas, por exemplo, em relação aos Açores, que têm o mesmo tipo de autonomia que nós temos, embora com características diferentes, mas no essencial igual a nós. Os Açores parece que têm aproveitado melhor a autonomia para o bem-estar social. Mas, na sua opinião, faz sentido que se mantenha a autonomia, que continue a existir? Não, a nossa autonomia é uma condição sine qua non de um desenvolvimento cada vez melhor. E precisamos de mais autonomia, como tantas vezes os políticos no ativo apregoam em diferentes discursos? Eu acho, a minha ideia é esta. Sendo a autonomia um processo dinâmico, neste momento nem aproveitamos o que foi conseguido nos últimos anos. Portanto, acho que neste momento não é mais autonomia que precisamos, é de melhor autonomia. E dinheiro? Precisamos de mais bens financeiros. Precisamos até de nos, por exemplo, bater o pé em relação a Lisboa com coisas que são incríveis. O caso do Hospital da Madeira, porque é que ele não avança mais? O caso, por exemplo, de estarmos a pagar juros superiores ao que paga o continente pela nossa dívida. Isso é uma coisa impensável, que Lisboa ganhe com os empréstimos à Madeira com os juros superiores àquilo que paga ou que consegue pagar no exterior. Isso são todos problemas que mereciam uma contestação mais rija. Também agora novos problemas que surgem, por exemplo, no aeroporto da Madeira, a operacionalidade do aeroporto. Nós estamos com um regime de 1964. Ora, 1950, quer as técnicas das aeronaves foram avançando, quer enfim, há mais conhecimentos.
depois continua-se com os mesmos dados e não há uma rapidez que é necessária. E o turismo, quanto a nós, é muito importante. Mas nesses 3 exemplos que referiu, no caso dos Juventus, há um organismo nacional que diz que não é possível. No caso do hospital, ou mesmo no caso dos juros da dívida, há um governo central que tem uma posição, um governo regional que tem outra. E estamos num impasse. Como é que se faz ouvir essa voz que o Soutor defende, ou como é que se ultrapassa este impasse? Claro que a voz, temos condições para levantar a voz. Agora, enfim, condições para amedrontar, não. Mas eu lembro, por exemplo, no regime anterior, o Dr. Alberto João, por exemplo, bateu fortemente e conseguiu alguns avanços, porque também não se conteve com factores que, enfim, com constrangimentos impostos à Madeira, sempre possível. Eu acho que temos que continuar, enfim, a dialogar, mas aí está. Temos de ter mais centros de denúncia para a população também perceber. Enfim, isto tudo está ligado. Mas, no fundo, enquanto esse impasse não se ultrapassa, perdem os madeirenses, perde a Madeira, no fundo. Que estilo é este de exercício político na República ou na Madeira, em que, no fundo, parece que tudo interessa menos o interesse das pessoas? Um cidadão comum pergunta isto. Como é que é possível não se resolverem questões que são fundamentais para a vida das pessoas? Pois, é isso que eu digo. Por exemplo, logo a seguir ao 25 de Abril, resolveu-se, claro, problemas de uma forma muito mais rápida. Havia vontade de fazer com que a autonomia funcionasse. Havia vontade política. Neste momento caímos numa certa lá preguiça, entre aspas. E realmente, ao contentamos, como disse, satisfazer as necessidades primárias, contentamos com isso. Quando, de facto, as necessidades primárias eram importantes, mas há outras necessidades tão importantes. O doutor é daqueles que defende uma autonomia fiscal mais ampla, um sistema fiscal mais próprio para a Madeira, sim, para quebrar um pouco essa dependência? Eu entendo que, dentro do possível, temos que ter maior autonomia fiscal. E aí tem falhado também bastante. Esta autonomia constitucional de 76, a mais ampla da história da nossa autonomia da Madeira, o doutor tem estudado esse período e a história da Madeira, corre um perigo como correram as tentativas autonómicas anteriores do século XIX e do início do século XX? Se corre um perigo... Não, quer dizer, a minha ideia é esta. Aquilo que conquistamos não vejo que volte para trás. Ou seja, a parte de termos um governo regional, temos um parlamento, temos... Mas em termos funcionais... Mas em termos funcionais, eu penso que pode haver até retrocessos. Pode haver retrocessos. Dr. Rui Nepomuceno, Portugal continua a ser um país centralista? Diga-lhe. Continua a ser um país centralista, Portugal? Virado para Lisboa, com decisões tomadas a partir do Terreiro do Paço, ou evoluímos também nesse aspecto? Eu não tenho pensado muito nisso, mas penso que Portugal, a autonomia que nós conseguimos foi muito à custa de muita luta. Foram estou-me a lembrar, desde a nossa geração, os nossos avós de 1920, que foram lutando para que tivéssemos autonomia. E, portanto, lá Portugal sempre foi um bocadinho, bastante centralista. Daquela expressão do contencioso das autonomias que nasceu, enfim, pelo Dr. Alberto João Jardim, na sua opinião deve-se manter? O estilo sim, pode ser outro, mas deve-se manter? Não tenho dúvida nenhuma, porque o centro, a autonomia tem que ser conquistada. Tem que ser vivida e tem que ser conquistada. Mas, para tanto, também há que ter conhecimentos das necessidades e há que ter meios de conseguir levar a nossa luta para a frente. Eu lembro que, por exemplo, em 1968, quando eu, por exemplo, assinei com um grupo de madeirenses a carta a um governador exigindo autonomia política e mais democracia, lembro as perseguições que houve e a dificuldade de fazer isso. Acho que conseguimos juntar 30 pessoas para assinar uma coisa dessas. Portanto, havia muita gente que queria,
Agora, assinar era muito difícil, porque depois vieram as perseguições. Muitos tiveram que se ir embora, até, sobretudo, enfim, alguns lá, empregados de escritório e coisa, com posições sociais mais débeis, tiveram que ir para as Açores depois que assinaram por isso. Isso para dizer que vivíamos, embora um núcleo pequeno, mas atuávamos. Hoje em dia, é como disse, satisfeitas essas necessidades, descansamos, dormimos sobre elas. Eu estou completamente de acordo. Nós estamos a dormir muito sobre o que conquistamos quando temos muito que avançar. Agora, volto a dizer, não estamos pior do que antes. Dr. Rui Nepomuceno, o senhor é um histórico comunista que vê pela primeira vez uma solução em Portugal que é a chamada geringonça, no fundo um acordo de incidência parlamentar em que as diferentes sensibilidades de esquerda dão uma maioria que suporta o governo. Acha que está a ser uma boa experiência? Vejamos, o que foi que conseguido? Conseguiu-se que, dada esse acordo parlamentar, que mudasse um governo que estava a ser conduzido pela direita, pelo PS e pelo PSD e pelo CD, CDS. passou-se para um governo mais social-democrata. No entanto, enfim, há muita gente que pensa que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda está coligado, não temos coligação nenhuma. O governo é do PS e a responsabilidade é do PS. Agora, naqueles acordos parlamentares, enfim, de repor aquilo que foi tirado aos trabalhadores, à função pública, temos avançado um bocadinho e isso acho que é importante, esse acordo parlamentar, e acho que foi uma mudança, porque também as mudanças são necessárias. São necessárias e realmente eu penso que um regime deste género funciona. O que o Partido Comunista ganhou com esta experiência? O Partido Comunista ganhou e perdeu, ou seja, cá está, dado enfim, o atraso cultural de grande parte da população do país, os erros do governo também dizem que são erros do Partido Comunista. Muita gente não sabe, muita gente pensa que o Partido Comunista pode fazer e pode acontecer. O Partido Comunista pode, dentro daquele acordo, pode conseguir melhorar, pode conseguir dar um bocadinho mais, mas, portanto, a responsabilidade é do partido, enfim, do governo. Já dá a sensação que agora, em particular nesta fase em que já se fala de eleições, há para um ano um ciclo eleitoral triplo, europeias, regionais e legislativas nacionais, que já há algumas tensões a serem ensaiadas na geringonça, pelo Bloco de Esquerda, também pelo Partido Comunista. A geringonça corre um risco de, no próximo orçamento, vacilar? É evidente que tensões sempre houve. Portanto, por exemplo, e uma das coisas que também muita gente não sabe, o Partido Comunista, por exemplo, tem uma grande força, não é só ele, mas tem uma grande força na intersindical. Enfim. Mas quando fizemos o acordo parlamentar, dissemos que isso não impedia que, enfim, que as lutas sindicais, as lutas deixassem de prosseguir. Mas acalmou um pouco. Diminuía um pouco, também resolvesse alguns problemas, resolvesse, mas continuam a haver, e isso não foi uma tração nenhuma. O António Costa, o Primeiro-Ministro e o Governo sabia que, em relação a esses aspectos... Mas acha que pode ser traçada uma linha vermelha pelo Governo e também pelos partidos, nomeadamente pelo Partido Comunista, no contexto da discussão do próximo Orçamento de Estado, a um ponto de haver uma ruptura? Eu penso que ou se não continuar, enfim, temos uma certa retoma económica, estamos a baixar um bocadinho o déficit e tal. Tudo isso tem que se refletir também em melhorias para o sector do trabalho.
portanto, se não acontecerem essas melhorias fundamentais, pode haver uma ruptura, pode haver uma ruptura, porque, enfim, porque nós já fomos penalizados nas autárquicas, fomos penalizadas por alguns erros do governo. Portanto, o Partido Não Comunista podemos continuar a ser penalizados. tem que salvaguardar a sua identidade, é isso que está a dizer. Isso foi uma discussão interna que sempre tivemos e que ainda hoje em dia ainda existe alguém. Foi isso. O Partido Comunista tinha que ter a sua identidade e ir para a coligação nunca, porque aí perdia a sua identidade. E havia muitos camaradas que não perceberam que estes acordos parlamentares nada têm que interferir, não há constrangimentos em relação à nossa identidade. Isso ficou muito claro, e continuamos as lutas no movimento sindical, as lutas possíveis continuamos. E acha que esse modelo de entendimento parlamentar com essas características é replicável para a Madeira? Na Madeira vive-se um cenário de uma bipolarização cada vez mais acentuada. Eu penso que a Madeira tem condições muito específicas, muito nossas, e felizmente mas felizmente também temos a autonomia que podemos aproveitar para evitar alguns constrangimentos. Mas eu penso que as mudanças também são necessárias. Quer dizer, mudou um bocado ultimamente, enfim, esta maior abertura democrática, enfim, no Parlamento, mais liberdade, ou aparentemente mais liberdade, tudo isto melhorou. Mas eu penso que uma mudança era importante. E também penso, na minha opinião, que é bom que ninguém tenha a maioria absoluta. Porque uma maioria relativa exige sempre uma governação mais cuidada, mais vigilante e, enfim, o mais perfeita possível. E, portanto, eu penso que... Mas acha que há condições para um entendimento entre o PS, o Bloco de Esquerda, os partidos à esquerda na Madeira, de forma a formar um bloco político pós-eleitoral que dê uma vitória? Eu penso que pode haver... Por exemplo, falo, por exemplo, no partido que mais conheço, que é o Partido Comunista. Partido Comunista. Em relação ao Partido Comunista, se for necessário para que haja uma mudança, não para ir para o governo em coligação, mas que haja alguns acordos, é possível, alguns acordos, porque a Madeira tem alguns problemas que podem ser resolvidos lá por acordo parlamentar. E eu acho que isso é importante. Não, é importante. Agora, penso que será difícil, porque, ao que me parece, a coisa está muito resvés. Ainda não se sabe bem se pode haver possibilidade de uma mudança mais à esquerda. Vai depender, por um lado, do lado direito, vai depender do CDS. Mas penso que também no CDS, alguns que eu sou amigo e me falo bem, também desejam uma certa mudança e desejam que, enfim, contribuir para essa mudança. Dr. Rui Nepomuceno, em que é que tem estado a trabalhar? O senhor é já um historiador, na verdade, tem feito investigação na história. Em que é que tem estado a trabalhar? Ora bem, claro que eu neste momento achei que era necessário que é uma coisa que haver um estudo muito maior do movimento democrático, quer do liberalismo, portanto, as grandes conquistas democráticas do liberalismo no continente e na Madeira, e depois, enfim, do movimento popular, mais do século XX e tal, e tudo isso, estou a fazer já acabei um livro que vai chamar O Movimento Democrático na Madeira e nos Açores, portanto, que é uma história do século XIX e do século XX. Quando é que se pode dizer que começou o movimento democrático na Madeira e no país, no fundo? Pois, por exemplo, aqui na Madeira, as primeiras mudanças foi com o liberalismo. Foi com as revoluções liberais, que também chegaram aqui. Na década de 1820? Sim, do século XIX.
E portanto, depois mesmo no continente, interessou-me estudar o movimento democrático no continente e na Madeira para ver as diferenças. E há muitas diferenças? Há bastantes diferenças. Embora haja avanços aqui, mas no continente é a diferença. É por isso que eu digo, a Madeira temos condições muito específicas. Mas a Madeira era por ser mais exposta, ou bastante exposta a ideias de fora de Portugal, sem ser de Portugal, teve um percurso diferente? A Madeira estava exposta a um forte centralismo e depois havia uma grande influência, de facto, estrangeira. Uma grande influência inglesa mesmo no século XIX e no século XX. E depois lá há problemas específicos que tivemos aqui uma revolta do leite. É curioso que numa altura em que o Estado Novo, por exemplo, tinha já afinado, enfim, a repressão com a Constituição de 1933, em 1936 faz uma revolução na Madeira. Por exemplo, o sistema eleitoral, portanto, os partidos, quem é que votava no século XIX em Portugal? Quem é que votava para eleger os deputados às Cortes? Enfim, havia muito caciquismo. Portanto, não era um voto universal como é hoje, não é? Havia muito caciquismo. E eu, por exemplo, ainda aqui há dias estive a aprofundar isso um bocadinho. Por exemplo, o que se passou com o Brasil. Dom João VI foi para o Brasil por causa das invasões francesas, depois lá ficou, modificou, enfim, a situação do Brasil de colónia passou, enfim, a um Estado quase que aliado. É Reino Unido de Portugal. O Reino Unido. Mas depois, com as constituintes, os deputados brasileiros eleitos foram tão maltratados nas constituintes que tiveram que ir embora. Tudo isso para dizer que realmente, enfim, funcionou, mas com muito caciquismo, com muitos erros, sobretudo em relação ao Brasil. Quiseram que o Brasil voltasse à situação colonial, quando não era possível. O Brasil já tinha aberto um bocadinho, enfim, os portos para a concorrência com outros países. Mas pode dizer-se que a fase final da monarquia em Portugal foi, digamos, democrática ao estilo do século XIX? A fase final da democracia, da monarquia em Portugal foi com muitos erros. E Dom Carlos, que era uma figura interessante, como em certos aspectos científicos, era até um artista, como se sabe, um pintor, um homem ligado à marinha e tal, por fora. Era um homem com qualidades. Mas, a determinada altura, Dom Carlos quis interferir diretamente no governo, através do Franco. Do João Franco, a ditadura de João Franco. E isso, que depois levou ao regicídio, tudo isso. Portanto, aí houve um erro muito grande. Dom Manuel ainda tentou, e engraçado que ele percebeu, havia um certo movimento socialista, enfim, socialista, não digo marxista, mas havia também alguns marxistas. Dom Manuel II tentou influir para que houvessem acordos com esses movimentos socialistas para cortar o avanço do Partido Republicano. Não conseguiu. A Madeira deu contributo. Não conseguiu isso. A Madeira deu um contributo grande com ideias e pessoas para o liberalismo em Portugal, no século XIX, sobretudo. Tivemos grandes parlamentares? Nós tivemos alguns parlamentares, mas que não eram de cada Madeira. Por exemplo, o Manuel Arriaga e tal, ele era açoriano e tal. Mas foi eleito pela Madeira? Foi eleito pela Madeira. A Madeira aí não teve grande rasgo de liberalismo. Acho que está. Dr. Rui Nepomuceno, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, porque é um prazer conversar um bocadinho. Porque cá está. Há uma coisa que na Madeira muitas vezes tem falta. É um colóquio entre as pessoas. Os advogados sabem muito de direito, os médicos sabem muito de medicina, mas a cultura geopolítica continua a ser muito baixa. Foi um prazer tê-lo aqui neste programa Conversa Política, que volta de hoje a 8 dias. Muito boa tarde. Conversa Política. Aqui os políticos falam mais alto.
espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira.